Se você já comprou plantas lindas, colocou dentro de casa com toda boa vontade, e mesmo assim elas morreram, murcharam ou simplesmente pararam de crescer, esse vídeo é para você. Porque hoje eu não vou falar das plantas óbvias que todo mundo repete. Nada de espada de São Jorge, jiboia ou zamioculca. Hoje você vai conhecer plantas que crescem praticamente sozinhas dentro de casa. Plantas que gostam de ser esquecidas. Plantas que evoluem quando você para de mexer nelas o tempo todo. E no final, eu vou te explicar o verdadeiro motivo pelo qual essas plantas funcionam tão bem e porque isso muda tudo para quem sempre achou que não leva jeito. Antes de começar, deixa eu te contar uma verdade importante. Planta que cresce sozinha não é planta sem cuidado. É planta compatível com a vida real. São espécies que toleram pouca luz. Não entram em colapso se você esquecer de regar. Crescem no ritmo delas, sem drama. Agora sim, vamos à lista. A primeira planta é a aspidistra, também conhecida como planta de ferro. Essa planta é famosa por sobreviver onde quase nada cresce. Pouca luz, pouco cuidado, pouco movimento, e ela continua ali. A aspidistra cresce lentamente, mas cresce de forma constante. Ela não exige atenção frequente e não reage mal quando você esquece dela. É perfeita para corredores, salas mais escuras ou aquele canto da casa onde nenhuma outra planta dá certo. Ela é o exemplo clássico de planta que cresce melhor quando você não tenta controlar tudo. A segunda planta é a glaunema. Essa é uma das plantas mais subestimadas para interiores. Ela cresce muito bem com luz indireta, tolera ambientes fechados e tem folhas resistentes e decorativas. A glaunema não exige regas frequentes e sofre muito mais com excesso de cuidado do que com falta. É o tipo de planta que você coloca no lugar certo e ela simplesmente continua crescendo, mês após mês, quase sem chamar atenção. A terceira planta é a calatheia orbifolia. E aqui vem algo curioso. Apesar da fama de difícil, a orbifolia cresce sozinha quando você faz uma coisa certa. Para de mexer. Ela gosta de estabilidade. Mesmo lugar, mesma luz, mesma rotina simples. Quando você respeita isso, ela abre folhas novas, grandes e bonitas, quase sem esforço. Essa planta ensina uma lição importante. Às vezes, menos cuidado é exatamente o cuidado certo. A quarta planta é a Peperomia obtusifolia. Pequena, compacta e extremamente eficiente para interiores. A peperomia cresce devagar, mas de forma contínua. Suas folhas mais grossas armazenam água, o que permite regas espaçadas. Ela é perfeita para mesas, prateleiras e aparadores. Não ocupa espaço, não faz bagunça e não exige atenção constante. É uma daquelas plantas que você olha depois de um tempo e pensa: uau, ela cresceu! E eu nem fiz nada. A quinta planta é o Philodendron Brasil. Não confunda com a jiboia. O Philodendron Brasil tem outro ritmo, outro visual e outra presença. Ele cresce rápido dentro de casa, se adapta bem à luz indireta e responde muito bem quando encontra um cantinho estável. Você pode deixá-lo pendente ou guiá-lo em suportes. Ele se expande, ocupa espaço e transforma o ambiente. É uma planta que passa a sensação de casa viva, sem exigir que você vire especialista em plantas. Se até aqui você já percebeu que o problema nunca foi você, mas sim as plantas erradas, aproveita agora para se inscrever no canal Plantas Sem Segredos. Aqui a gente fala de planta para a vida real, sem complicação e sem mito. A sexta planta é o antúrio de folhagem. Não estamos falando da flor, mas das variedades de folhas grandes e resistentes. Esses antúrios crescem muito bem dentro de casa. Gostam de luz indireta e não exigem regas constantes. Eles têm presença forte, folhas firmes e crescimento contínuo. São muito usados em projetos de interiores justamente porque evoluem sozinhos ao longo do tempo. É aquela planta que deixa o ambiente mais sofisticado sem dar trabalho. A sétima planta é a Pleumele, também conhecida como Dracaena reflexa. Essa é uma campeã absoluta quando o assunto é crescimento com pouco esforço. Ela cresce por anos dentro de casa. Tolera esquecimentos, não exige sol direto e praticamente não reclama. É comum ver pleumeles enormes em escritórios e ambientes comerciais, justamente porque são plantas que se mantêm bonitas com mínima intervenção. Colocou no lugar certo, ela faz o resto. E a oitava planta é a amaranta. Quando posicionada corretamente, a amaranta cresce sozinha e rápido. Ela responde muito bem a ambientes estáveis, com luz indireta e regas moderadas. Além disso, é uma planta que se move,
abre e fecha folhas, o que cria uma conexão emocional forte com quem tem em casa. É uma planta viva de verdade, que mostra crescimento de forma visível. Agora vem a parte mais importante de todas. Essas plantas não crescem sozinhas porque são mágicas. Elas crescem porque combinam com a sua rotina. O maior erro de quem mata plantas não é esquecer de regar, nem errar adubo, nem falta de conhecimento. É escolher plantas incompatíveis com a própria vida. Quando você escolhe plantas que toleram erro, que crescem no ritmo da casa, tudo muda. Você ganha confiança, passa a observar, e cuidar de plantas deixa de ser frustração e vira prazer. Agora eu quero saber de você. Qual dessas plantas você nunca tinha ouvido falar? Ou qual você colocaria hoje na sua casa sem medo? Conta aqui nos comentários. E se você quer aprender a ter plantas bonitas, resistentes e compatíveis com a sua vida real, segue o Plantas Sem Segredos. Aqui a gente não complica, a gente simplifica. Nos vemos no próximo vídeo. Erva.